10, 11 e 12. As 10 emanações como 10 princípios maiores que regem uma sociedade do bem. O que eu estou dizendo? Deus teve um plano, onde neste plano ele tinha 71 nações, 71 nações que ele se revelaria a elas como resultado da luz que bateu no vidro, o prisma, se dividindo em pluralidade. Na multiforme graça, caris, graça é chance, é porta, é cabala também, porque cabala é receber, ao contrário do que os ignóbeis acham. São significados muito simples, mas é difícil a pessoa sair do sistema de verdade, tirar aquela prisão do que falam. Eu não posso comer uma comida saboreando com base no que dizem que tem gosto ou sabor. Se eu sou evoluído, eu vou experimentar, vou me alimentar e eu vou dizer qual sabor tem. Eu não penso pelos outros. Eu não posso dizer que cabala é o que os outros dizem. Eu como a cabala e digo o que é para mim a cabala. Isso não é cabalista. A cabala não é nada. A cabala é só uma das provas de toda a construção dos mistérios e enigmas de Deus. É só um ponto. E temos falado dela nos últimos vídeos. Ora, como se esgotassem as riquezas insondáveis do Criador. Vocês acham que é só isso? Nunca vai parar. Mas agora, por ora, dentro dos graus deste momento e crescimento, nós temos falado sobre essas emanações. E já estamos quase prontos a andar mais para frente, a olhar mais para o alto. Mas ainda falando sobre isso, preste atenção. Das 71 nações, eu estou falando metaforicamente, uma, ele queria se revelar a ela como ele de fato é, a luz branca, que é o Oxalá. Oxalá significa luz branca. Mas lá vem de novo o ignóbil dizer, me falaram que o gosto de Oxalá... Coma você e tenha sua opinião própria. Então, Oxalá significa luz branca. É essa luz de Isaac Newton que bate no vidro e se transforma em 7, em X, em X. Que é o zero também, que já vamos falar, que significa infinito. As 10 emanações foram uma forma de revelação para o povo dele. Olha aqui. Eu estou dizendo, poeticamente, que de 71 nações, Gênesis 11, Gênesis 10, ele se revelou de uma forma plural, como Elohim, Rim, sufixo de plural. Está entendendo? Mas teve uma nação que ele se revelou errado, monoteísmo. Uno, mono, que é o El. O único e verdadeiro Deus. A luz branca. Mas não se esqueça, como eu já falei para vocês assistirem o documentário de 1980, os deuses eram astronautas e saber dividir as coisas e pegar só a parte boa daquele documentário e livro. E entender sobre quem são os extraterrestres, os alienígenas. Quem são? Tirando as farsas, as alucinações, tirando as obras de ficção científica, tirando as experiências tecnológicas da Rússia, da União Soviética e dos Estados Unidos, eles existem. Muito antes dos Estados Unidos, sempre existiram. E são eles que revelaram coisas a todos os povos, sumérios, incas, astecas, maias, egípcios, babilônicos. E hoje vocês verão
muito mais do que isso. Então, para uma sociedade dessas 71 que ele disse, ei, desçamos ali e confundamos os homens, essa formação, para uma delas, ele se revelaria como ele de fato é, com 10 emanações, X. Se revelaria para elas com um decálogo, dizendo, olha, entre tantos mandamentos, os principais são esses, para que vocês tenham paz. Ele se revelou assim. Tudo era nada, vocês lembram? Como um ponto no centro da mandala, o um, e o nada se tornou tudo, como tenho ensinado. Olhe, nós temos ensinado tantas vezes. Um ponto no meio, a centelha divina. Lembra? Para entender isso, a septologia. Ele está no centro de tudo e desceu do centro de tudo para formar tudo. E do nada, daquilo que não era nada, daquilo que era sem forma e vazio, vazio significa nada, vazio significa vaidade, vazio significa vão, vazio significa zero. O círculo, a mandala vazia. O que ele era atemporalmente se tornou o tudo. Quem estuda ciências de informação, sistemas de informação, sabe da importância desses dois caracteres que também são metáforas, porque para Deus não existe 1 e 0. É uma representação humana para tentarmos entender como ele vê e como ele age. Usando nossa linguagem humana, o 1 e o 0 no sistema de informação é a composição majoritária do código-fonte, como o da vida holograma, da física quântica, da Matrix. Entendem isso? Olha aí, ó. Pessoas chegando. Recebam bem essas pessoas tão nobres e elegantes que chegam. Os números pitagóricos tinham no 1 e no 0 o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o vazio e o quê? E o tudo, o nada e o tudo. Olha aqui, ó. O tudo e o nada. Isso aqui era o 0, que também é um círculo. Ó. O 0 é um círculo. Era nada. Era nada, mas quando a centelha divina chegou no vazio, formou o tudo, o 1. Quais são os enigmas de 10, 11 e 12? Para Pitágoras, e até hoje nos sistemas de informação, são os principais. O 0 representa também o infinito para os herméticos. Assim como tenho-vos ensinado os 7 espíritos, 7 olhos, ao contrário do que alguém diz, é o número da perfeição. Porque ele fica repetindo, papagaiando o que aprendeu. Não, é o número do infinito, da evolução suprema, que nunca acaba, atemporalmente, infinitamente, eternamente. É o X. O 1 representa o reciclo, o retorno, o renovo, a restauração, a volta, o começo, a eclosão, um novo ciclo de evolução, como águias, que podem ser muito bem o símbolo do 1, que se renovam. O 1 representa o poder positivo e masculino. Já o 0 é passivo, negativo e feminino, no sentido simbólico, hermético. Então nós temos aqui o positivo e o negativo, que vai dar origem à fecundação.
sexualidade, fertilidade. O 0 é também Jeová, a perda, o caos. Lembra de Jó? O 0 é quando perdemos tudo. É o tempo também, a representação do Cronos, onde estamos presos nesta dimensão de tempo, matéria e espaço. Revelare. No grau anterior, você conheceu a aura áurea, mas não sabe como o espírito plasma próximo ao corpo ainda. Revelare. Hoje vos revelo que esta aura áurea está em volta do nosso corpo como um ovoide, o círculo, o domo em volta de nós. Quem lembra de ontem? Coloca a mão de novo aí, igual ontem. A aura, brilho áurea, dourado. E sobre, como arquétipo, no topo do topo. O alcantil aqui, ó, no cume. Sobre nós, o espírito que registra todas as nossas escolhas. Mas o que eu vou revelar para vocês é que isso é ainda mais profundo. Olha só. Como que a gente tem um ser humano? A gente pode desenhar o ser humano pela estrela do pentagrama, representado em qualquer lugar do mundo. Ou a gente pode fazer o nosso bonequinho do Criança Esperança. Você está vendo? Aqui como fermata, lembra da orquestra, a teoria das cordas? Está a nossa aura áurea. Mas eu vou revelar para vocês que a nossa aura áurea, como dizem os espíritas, é como um perispírito. Ele está em volta do corpo, acompanhando o corpo. Ele é plasmado, plasma-se em volta exatamente conforme a construção do seu corpo, o formato dele. É esse plasma, plasmado como aura, áurea, ladeado, em volta, acompanha-nos como sombra do nosso corpo, que é o espírito. Mas é mais do que isso ainda. Poderíamos enxergar que ele é um círculo, um 0, que fica em volta de nós como um domo, como uma bolha de sabão, que nos protege e que não deixa que façamos qualquer coisa que possam estar longe dos olhos, que tudo acompanham e tudo registram. Tá entendendo? Dentro da aura ovoide está o 1, que representa o corpo humano agora. O templo, como falamos ontem, o espelho divino. Por que será, né, Hércules? Por que será? Por favor, né? Vamos evoluir? Vamos? Vamos. No princípio, revelar e Bereshit. Quem lembra disso aqui? Isso aqui é extraordinário. Eu falei num vídeo que nós tivemos problemas de desincronização e por conta dessa perda de qualidade eu não pude classificá-lo, etiquetá-lo como grau. E ele não sendo um grau, talvez alguns de vocês não tenham assistido, mas eu quero que você leia comigo.
Eu quero registrar mais uma vez isso. No princípio, revelare, revelare, revelare. Deixa eu aumentar a música aqui. Nós estamos falando só do 10. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Qual é o primeiro capítulo, primeiro versículo e primeira palavra? Primeiro livro, capítulo, versículo e a primeira palavra. Bereshit. Olha quanto tá aí, ó. Olha quantos estão aí. Que lindo. Bereshit. Já quando abre as escrituras, Moisés. Deixa eu falar para vocês quem é Moisés. Escreva aí, Moisés é o homem que Deus escolheu para tirar o seu povo do Egito. Sabe aqueles 72 que eu falei agora há pouco? Que ele resolveu se revelar mono? Pois é, mas quem é que ele chama para fazer isso? Para tirar o povo mono? Lá do politeísmo, que estavam 400 anos sendo escravizados pelo Egito, uma nação politeísta. Quem é que ele chama? Quem é que ele chama? Deixa eu te falar, deixa eu te revelar uma coisa. Ele chama Moisés, Moshe. Sabe quem era Moisés? Moisés era iniciado em assuntos herméticos, cabala. Moisés era esotérico. Moisés tinha todo o conhecimento do politeísmo, paganismo, matemática, física. Ele era arquiteto. Escreva aí, Moisés era arquiteto, engenheiro, construtor, chefe de construção civil. Moisés era príncipe nobre, formado na melhor universidade do mundo naquela época, 1500 a.C., conhecia todos os mistérios da dualidade. É este homem que adorava Íris, Osíris e Horus, que Deus chama e se revela para ele. Para fazer o quê? Escreva aí. Para construir o tabernáculo. Música, a presença de Deus, o tabernáculo, por favor. Você acha que é pouco? Sabe quem é que depois que Davi manifestou o desejo de construir o templo, e ele não entendeu o que disse Deus através de Natã em Samuel 7, aí vem Salomão para construir o templo e constrói com a ajuda daquele que fez o palácio do pai Davi. Davi, aquele que fez o hexagrama, mas que não entendia ainda a profundidade dele, estava apenas começando a entender. Quem é que constrói o templo depois do tabernáculo? Onde seriam feitas as oferendas, os cultos, as missas? Quem? Irã Abif dos fenícios, hoje Líbano, no norte de Israel. E o seu pai, o rei Irã. Irã Abif, um esotérico, um hermético, um cabalista, um conhecedor da dualidade. Portanto, um pagão. Não é assim que eles dizem? Um pagão. Pois é, foi ele quem Deus usou, junto com Salomão, que já era adepto de todo esse conhecimento também, para construir o templo, aonde se manifestou a glória de Deus. Eu quero que você escreva aí: Deus chama um pagão para construir o tabernáculo. Selá, Débora, e chama outro pagão, 2 pagãos, para construir o templo. Quer mais? Quer mais? Deus chama um pagão para libertar o povo do Egito e para construir o tabernáculo. Deus chama outro pagão ou 2 pagãos para construir o templo. Você quer mais? Mas eu tenho mais.
O povo de Israel ficou 70 anos cativo na Babilônia. É que você não conhece a Bíblia. Você tem a Bíblia e usa ela para me atacar, mas você não a conhece. Sabe o que ela diz? Que todos os profetas contemporâneos do cativeiro babilônico, quando Deus usou o anticristo Nabucodonosor para crivar o seu povo, os sacerdotes aperfeiçoaram a cabala exatamente nesse tempo através dos conhecimentos herméticos babilônicos. E são eles, junto com Zorobabel, que vão construir o segundo templo. E sabe quem é que vai construir o terceiro templo? Os cabalistas. Aqui, ó, bandeira de Israel, sionistas, cabalistas, jesuítas, católicos que conhecem tudo isso aqui. Então, por favor, vamos evoluir, gente. Vamos evoluir, vamos evoluir. Ei! No princípio, ele abre assim, revelar. Ele abre com Bereshit. O anúncio da morte do próprio Filisdei. Existia o zero. E então ele disse, Fiat Lux. Onde estão os eruditos para dizer Fiat Lux? Então ele fez surgir o 1 ao lado do 0, fazendo com que o 1 ficasse à direita do 0. Entenda, para nós à esquerda, para o 1 à direita, 0, 1. Olha para cá. O mundo não começou assim. Gênesis, primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo, primeira palavra. Bereshit. Essa palavra aqui, que eu já revelei, que significa Gênesis, que significa princípio, que significa amém. Vai ver o grau lá, o que é amém. Quase todo mundo acha que amém é final, amém é começo. Na verdade, ele começa com o 0 vazio e aí ele faz tudo. O 1, mas na verdade é assim. O que nós temos primeiro? O vazio. Nada, sem forma e vazio, 0. E aí ele faz a matéria, ele diz Fiat Lux. Não tinha nada, 0. E aí ele faz alguma coisa. O que nós temos? 1. Não tinha nada, coloca aí no caderno, no papel, no chat. Fala aí, 0, 1. Não tinha nada, 0. Aí ele fez tudo, Fiat Lux, 1. Revelare. A palavra hebraica Bereshit, formada pelas letras das emanações da árvore da vida. Vocês sabem, 22 letras que estão na árvore da vida. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. Significam por gematria e pictograma. O Filisdei é morto pelas suas mãos numa cruz, que também significa marca, sinal. Isso eu já revelei, estou só reprisando para você entender. Olha aqui, o 1, primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo, primeira palavra, Bereshit. Cada letrinha hebraica que está aqui tem um pictograma, uma figura representada e um número alfanumérico são. É o vocabulário hebraico, também o grego, também o latino, mas principalmente o hebraico por conta dos códex, dos códigos desmistificados por eruditos. O Bereshit, aquele que tem sabedoria, calcule, entenda, discirna. Eu estou dizendo, significa isso aí que você está vendo na tua tela. A escritura já começa dizendo, o Filho de Deus, o Deus que se fez filho, o Deus que se tornou humus, pó, é morto pelas suas mãos numa cruz.
Viu, testemunha de Jeová? O primeiro versículo da Bíblia já está dizendo que ele foi morto numa cruz. O mundo já começa preconizando sua morte. O plano perfeito do arquiteto. Eu quero que você escreva aí. Moisés, o arquiteto do tabernáculo. Salomão e Irã-Abife, os arquitetos do primeiro templo. Zorobabel e os sacerdotes cabalistas, os arquitetos do segundo templo. E agora são os cabalistas que vão edificar o terceiro templo para a falsa paz do primeiro cavalo branco. Mas Jesus disse: derrubarei o templo de Salomão que nunca habitei e que tem o formato humano. E construirei o verdadeiro em 3 dias, 72 horas, a saber, o corpo dele. Agora você vai escrever de novo. Moisés, o arquiteto do tabernáculo. Salomão e Irã-Abife, o arquiteto do primeiro templo. Sacerdotes cabalistas do segundo templo. Os sionistas e cabalistas do terceiro templo. E Jesus é o quê? O grande arquiteto do universo. Não é assim que os maçons herméticos chamam? E eles estão errados? Nisso não. O que é verdade é verdade. Quem é que arquitetou o corpo humano que é o verdadeiro templo? Quem é que deu as medidas inspirando Moisés, Salomão, Irã-Abife, Zorobabel, Neemias nas construções das cidades? Quem é que deu inspiração? Deus. Quem é que fez o mundo e tudo que nele há? Deus. Quem é que vai sentar no templo e do centro do mundo vai reinar 1000 anos? Dá para entender ou não dá para entender? Nomes escritos na aura áurea, o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8 já dizia: o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A Escritura já começa dizendo Bereshit, apontando para a cruz. O seu plano perfeito. Revelare. O mundo começou com 01. O arquiteto dos 7 cosmos fez com que o ponteiro iniciasse, o Cronos, o tempo do homem. O ciclo zodíaco de 12 tempos chegou em um momento crucial da humanidade, em uma cruz na redenção da humanidade, quando ele, ao terminar sua trajetória, subiu aos céus, colocando o agora à sua direita. 10 à direita do Pai, simbolizando que a obra foi acabada. O mundo começou com 01 na cruz. Cristo morreu por nós e ele sobe aos céus, linguagem pueril, e fica à destra. No original é dex. Escreva aí dextra. No original é dextra. E ele vai terminar reinando com mais 2 zeros. Ei. Tudo é tão perfeito, né? Onde é que ele está agora? O mundo começou com nada, vazio. Aí haja luz, fez toda a matéria.
E o 01, quando ele desce à terra e cumpre o Bereshit, que ele morre por nós, como tudo começou, que ele disse já na primeira palavra, ele disse, vou morrer por vocês, vou morrer por vocês, vou morrer por vocês. Quando ele desce e morre por nós, ele traz o 1 para cá, inverte e coloca o 1, que é o homem, o filho do homem, o filho do homem, o filho de Davi, o Deus feito homem, ele coloca à direita, à destra. Agora você pode entender por que a destra, à direita, onde fica a árvore da vida, à direita. Como se não bastasse, ele ainda coloca mais 2 zeros aqui, ó, para terminar triunfalmente reinando na terra. 1000 anos. Ele se torna Philis Dei, humus, homem, para dar ao homem vida eterna que emana da árvore da vida. As 10 Sefirotes. Para reger sua nação escolhida, ele deu 10 leis, resumidas 14 recomendações, decálogo. Para alimentar os pobres famintos, ele deu o quê? O dízimo. Para que ele criou o dízimo lá nos dias de Moisés? Ele falou para Moisés, vem cá, arquiteto. Vem cá, príncipe do Egito. Esse povo agora, que eu estou me revelando para eles como único, como a luz branca única, este povo precisa ter regras, normas. E eu separei aqui, ó, tábuas duais. 2 tábuas. Porque tudo é dual. O Deus que habitava nas sombras, que falava por enigmas, o Deus terrível, deu o dízimo para ele, 10. Uma vez por ano. Era para que era o dízimo? Para matar a fome dos pobres. Ah, se houvesse dízimo para matar a fome dos pobres. Dez leis. O número 11. Vocês lembram que além das 10 emanações há um portal, uma Sefirot oculta, um portal oculto que é, como revelado no grau anterior 142, o altar, a nossa boca. Quem lembra das Sefirotes? Keter em cima da árvore da vida, as 3 e 3, a 4ª Malhut. Mas tem uma da At, a Sefirot oculta, que ela fica exatamente na posição da boca do homem, do corpo humano. Aí eu falei ontem, representa o santo dos santos, a cabeça, o corpo, o átrio do templo, e aqui o altar, os pés, as 2 colunas do templo, tudo isso revelado ontem. Mas o que eu quero vos dizer hoje, escreva aí, a tua boca é para os gregos o púlpito do teu corpo e para os judeus o altar do teu corpo. A tua boca é o púlpito do teu corpo. Seu corpo tem muitas entradas, paradoxias, ensinamentos humanos. Veja só, o teu corpo tem 2 ouvidos, que não sai nada, só entra. Tem 2 olhos, tudo dualidade, que não sai nada, só entra. Tem 2 narinas, que entra e sai. Mas só tem uma saída ideológica, de onde saem o sim, sim, não, não. Compromisso, palavra, honra, caráter, juramentos. A verdade ou a mentira.
de onde sai água da rocha, do corpo. José sonhou um sonho real de interferência divina perfeita. Ele disse: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Para que ele foi fazer isso? O sol e a lua representavam o pai e a mãe, o positivo e o negativo, o 0 e o 1. E as 11 estrelas eram os seus fráteres, que não eram muito irmãos. Quem já assistiu o vídeo sobre irmão sabe que irmão vem de germanos, que significa verdadeiro e não o que as pessoas acham. Eles não eram muito irmãos, muito verdadeiros. O venderam, o traíram. E quem lembra o que aconteceu? 7 vacas gordas e 7 espigas gordas. Deus mandou 7 anos de fartura. É ou não é? E não mandou 7 anos de fome, porque Deus não é mau, não cria o mal, não envia o mal. É mentira, é coisa de satanista. Deus não mandou 7 anos de fome, não teve 7 vacas magras e não teve 7 espigas magras. É ou não é? O sol e a lua, símbolos da ambiguidade, da evolução do mundo através da fertilidade masculina e feminina, a geração e multiplicação da matéria. Moisés distribuiu as tribos organizadas entre os israelitas como 12. Aí você vai dizer, que eu já entendi todas as revelações sobre 10. E você está falando do 11, mas por que você já foi para o 12? 11 irmãos de José. Preste atenção. Ele era o 12º. Com base nisso surgem, depois do tempo patriarcal de Jacó, 12 tribos. Jacó, 12 tribos. Essas 12 tribos, preste atenção, não eram bem 12. Por quê? Porque o arquiteto príncipe pagão Moisés, não é assim? Mas ele se converteu. Sim e não. Por que ele foi chamado? Eu não vou nem falar de Paulo, hein? Paulo também era hermético. Pertencia a um grupo cabalista. Antes de ser chamado para fazer o quê? Construir o templo dos gentios. Não é um templo físico, entenda, o corpo dos gentios. Gente, Deus gosta de hermético. Não é 12, mas ele separou uma. Escreva aí, ele separou dos levitas. Para fazer o quê? Para cuidar das outras 11. Uma tribo que ia ter o trabalho de cuidar das outras 11. Do povo. Do tabernáculo, depois do templo. Dos rituais. Da aplicação das regras. Então os levitas foram separados das 12. Os levitas cuidavam das outras 11. Portanto, não temos 12. Temos 11 e uma tirada para fora, destacada. Agora veja o que é que acontece nos dias de Jesus. Olha que coisa extraordinária. Quantas pessoas Jesus escolheu para o auxiliar? 12.
Mas um lá no santo grau era o diabo. Ele disse, tem um aqui que é um diabo. Então havia apenas 11 talmidins do bem. Revelare. As sombras do Velho Testamento já revelavam que assim como Judas traiu Jesus, os levitas também trairiam. E a classe sacerdotal foi um diabo, um Judas. Veja todos os profetas denunciando eles. E não é diferente hoje, ou é? Sempre foi assim. O povo é o 11. A fraternidade é 11. E a liderança é a 12ª parte que defrauda os 11. Escuta a revelação que eu tenho para você, que talvez você nunca tenha enxergado, provavelmente não. Escuta a revelação que eu tenho para ti. Quem é que cuidava das doações generosas que as mulheres ricas, Lucas 8, davam para Jesus? Quem é que cuidava? Quem é que era o tesoureiro? Quem cuidava do dinheiro? Judas. Quem cuidava do dinheiro das tribos? Do povo hebreu, depois israelita e por fim judeu. Quem que cuidava do dinheiro? Os levitas, os Judas. Miqueias 3:11, enganam, revelam, fingem sonhar, profetizam por dinheiro, adivinham por dinheiro. Malaquias 3, roubam a mim, roubam o povo e serão amaldiçoados por gafanhotos. Quem são os Judas? Os levitas. Quem são os diabos? Os levitas. Ele aponta para o templo e diz, as portas do inferno não prevalecerão. Mateus 23, eles fazem as pessoas que eles enganam 2 vezes mais filhos do inferno que eles. Quando é que você tinha percebido isso? A teologia, escuta aqui, eu não tenho que ver essas coisas de cabala, hermetismo, satanismo, eu tenho que ver só a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho. O Evangelho é simples, não sabe nem o que significa a simplicidade do Evangelho, não sabe. Eu vou ficar com a teologia, saiu do sistema, o sistema não saiu dele. Aliás, os desigrejados estão piores, estão mais bíblias que os próprios igrejados. Há esperança para quem está no sistema, mas para quem já saiu, a esperança quase acabou. Eu vou ficar só com a Bíblia. Quem é você? Eu vou ficar só com a Bíblia. Se você ficar só com a Bíblia e com o que te ensinaram da doxia deles, que está aí na tua cabeça, como veneno sobre a Bíblia, sobre Deus, você nunca vai saber essas verdades aqui, porque essas verdades só quem está fora do corpo do sistema consegue enxergar. Quem está dentro nunca enxerga, só enxerga quem está de fora. Quem está de fora. Eles jamais vão falar isso para você. Depois do 10, o 11. Depois do 11, o 12. Estão preparados? 12 são os ciclos do mundo com 24 sábios ao redor da árvore da vida que diz a linguagem pueril o trono de Deus. Revelare. Em 7 dias de 24 ciclos a árvore ainda é dual. Ainda existe dia e noite, trevas e luz, bem e mal. Portanto, o dia tem 24 sábios, 24 horas. 12 para o bem, luz, dia.
12 para a noite, o mal, trevas. No trono do absoluto, a sépta camada celestial, em volta da árvore da vida, temos 12 sábios. E outros 12 ainda para a árvore da ciência do mal. A árvore não é dual? És o meu Senhor, a minha força e a minha luz. Em teus caminhos não há temor nem felicidade. Tu és o meu Senhor, a minha força e a minha luz. Em teus caminhos não há temor nem felicidade. Louvarei ao meu Senhor e me aconselhou amar ao próximo. Tudo bem, voltamos. Uma queda normal, natural da vida. Vai. Vamos lá, vamos retomar da onde a gente parou. Chama aí aqueles que desistiram. Os que sucumbiram. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Até abrir tudo de novo. É uma pena porque isso subdivide em 2 vídeos. E tem gente que tem uma dificuldade na informática de achar a segunda parte depois. Mas vamos lá. Continuando. No trono do absoluto, na sépta camada celestial, em volta da árvore da vida temos 12 sábios. E outros 12 para a árvore da ciência do bem e do mal. Você entende? Eles representam as escolhas duais do homem. O caos do Velho Testamento da lei, representado por 12 anciões da lei, da letra que mata. Tá entendendo? E a ordem do caos no Novo Testamento, Hebreus 9, do cáris, graça, chance ao homem que vivifica, que dá vida ao homem. Outros 12 representando a vida, representando a graça. Enquanto durar a terra, olha isso, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, olha a dualidade em tudo, jamais cessarão seus ciclos naturais. Bereshit 8:22. O dia é teu, boas trevas, olha só. E tua é a noite, Salmo 74. Revelar o sol e a lua. Portanto, meus irmãos, olha que revelação. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Pobrezinhos, eles achavam que Jesus ia vir naquela geração. Eles mal esperavam que não ia ter rapto, não. Eles não acreditavam nisso. Isso só surgiu 100 anos para cá, é claro. Mas eles não achavam que eles iam sofrer alguma coisa.
Mal eles sabiam que viria um microapocalipse para eles e não a volta de Jesus. Aí, essa passagem está consolando eles. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Tiago 5:7. Eu quero que você escreva aí: chuvas de outono e chuvas do fim da primavera. Chuvas de outono de março a junho, primavera, setembro a dezembro. Ele estava dizendo exatamente o que tenho preconizado, vaticinado nos ensinos sobre a contagem regressiva. Os 7.000 anos em zodíaco 12 ciclos. Os últimos 2 dias de Oséias 6:2 em 4 estações, 4 letras, tetragrama. 4 pontos cardeais, 2 dias, 2.000 anos divididos por 4, 500, 2.000 anos divididos por 12, 166.666, chuvas de outono, do final de março até junho, chuvas do fim da primavera, de setembro até dezembro, presta atenção. Ele estava dizendo que as primeiras chuvas do fim cairiam no início da Idade Média. Ele estava falando de Constantino, ele já estava falando do início do cristianismo romano, ele já estava vaticinando sobre Jerônimo, Teodósio, e as últimas chuvas em 2026, 29, 33, faltando pouco tempo para o reino do Messias. Iluminare. Escreva aí: estamos nas últimas chuvas da primavera. As 10 virgens também são duais. Um sobe, o outro é deixado. Até o microapocalipse de Jerusalém é dual. Direita e esquerda. 5 virgens sábias. Vai assistir o meu vídeo sobre isso. 5 virgens tolas. O que é óleo? O que é luz? Lamparina? É lume, é lux, mealex, é vida, é sabedoria, é verbo, é sofia, é evolução, é preparo, é capacitação. Veja que aquelas que têm lume, elas estão saindo para encontrar o noivo. Isso é para Israel. Precisamente nas últimas chuvas da primavera. Que hora vem o esposo? Quem lembra? Que hora que vem o esposo? Quando toca si maior, na teoria das cordas, a trombeta shofar, à meia-noite. Como é que representa a meia-noite aí? Coloca 0. 0, 0, 0. Tudo começou no 0. Ele criou o Fiat Lux. Ele vem morrer por nós. Ele vai à destra de Deus e vence por nós. Vence dando possibilidade de que possamos vencer. Entenda. 01, o nada, o vazio, se torna tudo no Fiat Lux. A própria luz vem ao mundo. A estrela de Belém morre por nós, vai à destra de Deus. E agora o que ele faz para reinar 1000 anos? Ele vem a 0 hora, à meia-noite, que também é chamado de 24 horas, 24 sábios. Os 2 ciclos duais, 12 horas de dia, 12 horas de noite, que podemos representar por dezembro, 12 horas. Meia-noite também pode ser representado por 12 de dezembro. As últimas chuvas da primavera é o mês 12.
É o mês 12, dezembro, que também é 12 horas. PM, AM, vocês lembram? PM, AM. Que coisa mais linda. 12 horas da noite, o fim do dia, dezembro, primavera. Salmo 74, verão e inverno foram por ti determinados. Melhor seria temermos Yahvé ao nosso lado. Afinal é Ele que nos dá chuva de outono e a de primavera a seu tempo, e que nos reserva as semanas certas para a colheita. Jeremias. Passarão as estações, toda a matéria, o céu e a terra, mas esses vaticínios não passarão. 2 Pedro 3,7, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. No Talmud está escrito: 6 milênios o mundo existirá, e em 1 milênio será destruído. Como não se alegrar com a eminência, a protuberância da iminência, da aproximação do reino? Quem está preparado para o grande finale? Para quem é profano e não sabe a profundidade do hexagrama, o zodíaco e todos os símbolos ocultos revelados, a Nova Jerusalém será no formato de um quadrado. Dentro do quadrado um círculo, fora do quadrado outro círculo, como aura, em um zodíaco com 12 lados. Dentro do círculo um hexagrama, e no meio outro círculo. Em cada ponto cardeal do hexagrama, 3 portas em formatos de pirâmides e mandalas, formando outras 12 portas. Sabe o que eu escrevi na descrição do vídeo? Que se para você isso daqui é do mal, é o príncipe, é Beuzebu, você tem o príncipe dos demônios. Não é assim que os fariseus, os bíblias dizem? Está com o Beuzebu. Então você não pode desejar ir para o céu. Porque a cidade onde vamos morar no centro do mundo, Yerushalayim, a Nova Jerusalém, ela tem um formato cabalístico, de árvore da vida, de emanações de Sefirot. Um quadrado, um círculo dentro, um círculo fora, o zodíaco com 12 lados, com 3 portas de cada lado em forma de mandalas e pirâmides, 4 vezes 3, 12 portas. Aqui no meio ainda tem outro círculo e por fim nós temos um triângulo para baixo e um triângulo para cima. Ou que nós poderíamos fazer um hexagrama. Precisamente um hexagrama. Olha só. E a centelha no meio, a árvore da vida no meio. Esse aqui é o formato da cidade que Jesus revelou. Sabe qual é o revelário aqui? O revelário aqui não é do Áquio. O revelário aqui é do Apocalipse. Sabe o que significa Apocalipse, né? Eu vou ter que ensinar. Apocalipse significa ex, destacado, revelado, tirado o véu. Apocalipse 1:1. Deus revelou essas coisas em seguida, que em breve vão acontecer. Dá para entender? Isso aqui não é revelário meu, isso daqui é revelário do grande arquiteto do universo. É ele que arquitetou essa cidade. Quem é que arquitetou o tabernáculo? Moisés. Quem é que arquitetou o primeiro templo? Irã, Abif e Salomão. Quem é que arquitetou a cidade? Quem é que arquitetou a Nova Jerusalém? Olha o símbolo atrás de você aí. É esse símbolo aí, ó. Olha aí. Você não gosta de esoterismo, então não quer ir para o céu, não.
É tão bom estar com a verdade, né? Só tem dono da verdade e dono da mentira. O que é que eu posso fazer? Vocês querem que eu pregue mentira para vocês se sentirem melhor? O livro As Dimensões do Paraíso. Isso aqui é um geômetro matemático. Saiu na History Channel. Tem um documentário sobre esse livro. O nome do livro é As Dimensões do Paraíso. Esse cidadão, ó, já faz mais de uma década que ele descobriu tudo isso que eu estou falando. Mas sabe como é que ele descobriu? Através dos incas, astecas, maias, egípcios, peruanos. Eu já falei isso para vocês naqueles vídeos sobre os deuses, 72 deuses. Lembram? Sobre os vídeos, os 3 templos em 7 dias. Vocês já colaram esses graus? Eu já falei isso. Eu já revelei isso. Mas o que eu nunca revelei é o que eu estou revelando agora. No Peru, olha essa imagem atrás, essa imagem é lá no Peru. Você encontrará exatamente esse desenho geométrico que os gênios, os extraterráqueos, que não são ETs, são os anjos de Deus, os gênios, os filhos de Deus, Elohim. Os deuses da antiguidade revelaram para eles. A Nova Jerusalém tem símbolos cabalísticos, esotéricos, iluminados e formas geométricas que já foram decifradas por muitos povos pagãos através de extraterrestres alienígenas que na verdade são os filhos de Deus, você sabe, os gênios. Quer ver quem é que entendia desses gênios aqui, ó? Hidalgo, clavículas de Salomão. Olha aqui, ó. Tem um umbandista que está nos assistindo, os queridos espíritas que estudam alguma coisa sobre isso ou que não estudam, talvez nem saibam. Olha aqui. Salomão já sabia disso. Dá para entender o formato do lugar que você vai morar? Vai querer ir para o inferno agora? Talvez o inferno tenha formato de Bíblia. Ah, vamos evoluir. Ah, muita gente acha que conhece Deus. Está vendo essa imagem atrás de você? É a mesma imagem, colorida no mosaico. Sabe quem está ali? Indianos, hinduístas, tibetanos, todos eles já conhecem e nem sabem que é o símbolo da Nova Jerusalém revelado no Apocalipse. Muito antes de Jesus Cristo revelar as revelações Apocalipse para os judeus e gentios. Segundo muitos cientistas, esse desenho revela a formação do universo. Se isto é satanismo, então rasgue sua Bíblia e não deseje mais ir para o céu. Na Índia e no Tibete, esse símbolo também foi encontrado, o mesmo desenho da Nova Jerusalém. Revelare. Você tem um corpo em deltas, um espírito em mandalas como aura áurea. Você tem o mesmo formato dos 3 templos. O teu corpo tem o mesmo formato do tabernáculo do arquiteto ex-pagão Moisés, de Irã Abif, o fenício pagão, politeísta, hermético, maçom da época. E você tem o corpo do mesmo formato do templo de Zorobabel, dos sacerdotes do cativeiro babilônico. E o teu corpo tem o mesmo formato da Nova Jerusalém. Você tem um corpo com o formato dos 3 templos de Israel e da árvore da vida e também da ciência do mal. Agora todos os salvos, os que vencerem o crivo, sobem às 7 camadas, como falamos ontem.
e chegam no centro do jardim do Éden, se morrem hoje, se acordam hoje da vida sono. Mas senão, arrebatamento para Jerusalém, quem já assistiu e colou este grau, que descerá do reino e encontrarão o seu espelho. Encontrarão seu espelho. Revelare. O absoluto é o templo. Ele é o corpo maior. Leia aí, Hebreus 3:6. Leia aí, Hebreus 9. Leia aí, João 2:18-23, João 4. Ele é a árvore da vida, assim como nós. O corpo que hoje é 12, como está em 1 Coríntios 12, será 12 vezes 12, 144. A exata medida geométrica do reino. A cidade agora é o reino. O templo agora é Cristo. A árvore da vida são os santos. Você está entendendo como será o último templo no final de tudo? Eu vi a nova Jerusalém que de Deus descia do céu. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima como cristal resplandecente. Um muro com 12 portas, 12 anjos e 12 nomes das 12 tribos, 3 portas em cada ponto cardeal, em cada letra do tetragrama. 12 fundamentos com 12 nomes dos apóstolos. A cidade estava dentro de um quadrado. O culto revelado. Esse quadrado eu já revelei para vocês em graus anteriores. Não é quadrado como a teologia acha que é. A cidade não é quadrangular, não. A cidade é triangular. É porque o quadrado é a base de uma pirâmide. É a base de uma casa. É a base tridimensional da nossa morada. Assim como era 9 vezes 9 vezes 9 o Santo dos Santos. Piramidal, onde ficava a Arca da Aliança, onde fica a sua alma. Aqui é teu Santo dos Santos, aqui é teu altar, o teu corpo. E aonde vamos morar é também assim, piramidal, com a base que é um quadrado. Vê, e mediu a cidade e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Escreva aí, comprimento, largura, altura, iguais, equilateralmente. A cidade tem 12.000 estádios. Só dá 12 aqui, num triângulo equilátero. Assim como todos os deltas, triângulos e pirâmides no nosso corpo. Assim como a árvore da vida e as sefirotes no nosso corpo. Assim como as pedras vivas de 1 Pedro 2 e a pedra angular. O muro tem 12 vezes 12 côvados, do tamanho de um homem. As 12 portas possuem 12 pérolas. E nela não vi templo, porque o seu templo agora... Já passou Moisés, já passou Irã-Abife, já passou Salomão, já passou Zorobabel, já passou Herodes, já passou todos. Agora o templo é ele, é o corpo do absoluto. Mas sabe o que é esse corpo? Você sabe o que é esse corpo? Esse corpo é formado por todos os santos. Por isso 144.000 não é literal. É um número mágico, enigma, para representar a perfeição de todos que venceram o crivo. Assim como o Santo dos Santos, a pirâmide está no centro do jardim.
A Nova Jerusalém é uma pirâmide em formato de hexagrama. A dualidade acabou, veja aí, ó. Veja aí, ó. Revelado para astecas, maias, incas, tibetanos. Veja aí, ó. A dualidade acabou, ela vai acabar. Ela vai acabar. O mal vai ser vencido. E agora não existe mais noite. Ele é a nossa lamparina. As auras áureas registram nossos desejos e intenções. Levam até a árvore dual conforme nossas escolhas. E agora você pode entender. Lê comigo. Nela entrarão somente os que estão inscritos no livro da vida. Nela entrarão, nesse símbolo perfeito, feito matematicamente, para representar uma figura geométrica que é 12 vezes 12, que é 72, 72, bem e mal, 72 anciões, 72 discípulos. A perfeição de tudo isso aqui, bem e mal, e são exatamente 72 nações que eu falei lá no início, e são exatamente 72 rabinos que traduziram a Bíblia, são 72 gênios que revelaram para Moisés, para o Egito, para a Babilônia. Sabe quem é que revelou? Não são os extraterrestres, não, são 72 gênios que revelaram esse formato aqui para os peruanos, esse formato aí para os tibetanos, os hinduístas e por fim para nós, o formato da cidade que os ignóbeis não sabem e condenam. Esse formato aí, ó. Mas só vai entrar lá os que escolheram o bem. A aura áurea registrou no livro da vida. Que coisa mais linda. Chore, se alegre, pense nisso. É o que dá sentido à existência. Encerra aqui mais um programa Lux Me Alex e até amanhã.